Enquanto a América Latina era um conglomerado de repúblicas com sucessivos golpes e ditadores guerreando pelo poder, o Brasil era uma monarquia constitucional. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições sólidas e alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. Porém, neste momento, era vez de o Brasil ter a sua semente roubada. As insatisfações de alguns setores da sociedade não seriam por si só motivos para a queda da monarquia. Porém, interesses escusos agregariam esses descontentamentos e cometeriam um atentado à vontade do povo. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar as suas ideias a qualquer custo, porém sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo, tendo em vista que os republicanos não tinham apoio da população. A única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para apaziguar a situação nos quartéis, sendo ignorado. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. É o exército, armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para o ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. E Dom Pedro II a gente vê o que faz. Apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formar um outro gabinete apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Era necessário agir rápido. Os positivistas e aí os revolucionários republicanos achavam que se não desse o golpe num período muito curto após a abolição da escravidão, que eles iam perder suas bandeiras. Qual que era a bandeira dele? Federalismo, que era para onde já estava caminhando a monarquia, né? E o fim da escravidão, que foi abolida pelo Império. Em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Aproveitando-se de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram então a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado o chefe do governo provisório. Os revolucionários foram até a casa de Marechal para tentar convencê-lo de assinar. Para garantir a assinatura, os republicanos tinham de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença do Conselho de Ministros, no lugar onde esconde Ouro Preto, o grupo de gaúcho Silveira Martins. Deodoro pensou, nesse não nada desse mundo. Porque quando Deodoro for a comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro vai disputar com o Silveira Martins o namoro da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, que é a Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando você esse não, ele disse, esse não também, então assina aqui, apresentava ainda o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime nasceu da disputa de dois, homem com mulher. Essa é a realidade. Mais tarde,
dirigiram-se à Câmara Municipal, onde proclamaram a República. Na improvisada cerimônia, com a falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência, foi executado o hino nacional da França, berço dos revolucionários franceses, e foi hasteada uma bandeira que imitava a dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. Em Petrópolis, Dom Pedro recebeu o telegrama de Ouro Preto, relatando os acontecimentos. Dom Pedro II, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato dos republicanos com frieza, temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e à monarquia. O governo republicano decidiu antecipar o embarque o mais breve possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às 3 horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Acabaram deportando a família real e rompendo completamente os laços que eles mantinham com a coroa portuguesa. Nascia assim o regime republicano, às pressas, escondido, em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. A República, eu digo que foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar o Ministério Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo feita pela área positivista, ou seja, o alto escalão, médio escalão do Exército, que na verdade havia já mobilizado as tropas para que a deposição do governo Ouro Preto se tornasse no golpe militar. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que no momento oportuno a nação seria consultada sobre a troca de regime. Essa consulta prometida aconteceria somente um século mais tarde, em abril de 1993. Ou seja, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Tivemos 103 anos de uma república provisória. Que está crescendo esse incômodo do dia 15 de novembro de 89, de 1889. Está crescendo ao ponto, não sei, vocês é que me digam, vocês estão me escutando agora, mas eu estou percebendo esse desconforto de saber, porque a gente celebra o dia 15 de novembro, e 15 de novembro foi um golpe de Estado, foi um golpe militar de Estado contra um governo, não só um governo, mas um Estado legitimamente constituído. Vamos lembrar que a Constituição de 1824, ela foi outorgada pelo Pedro I, é o que a gente escuta na escola. Mas pouca gente sabe que ela foi a única Constituição brasileira que foi referendada. Houve um referendo popular. Ela foi enviada para as paróquias, o sistema paroquial, que era equivalente a distrital, e as paróquias olharam aquela Constituição e falaram assim, ok, estamos de acordo, e mandaram de volta. Claro que com o tempo de comunicação, etc., nem todas as paróquias foram sondadas, mas efetivamente ela foi a única que foi, ao menos uma tentativa de referendo popular para aquela Constituição de 1824. Então o modelo imperial tinha uma legitimidade profunda. Lembrando que o Pedro I também foi aclamado. Ele não foi ali, manos militares, colocado muito, pelo contrário, ele foi contrário aos militares que davam poder a ele. Ele foi contrário aos portugueses que davam poder ao Pedro I, então ele foi um revolucionário, e junto com a aclamação dos brasileiros. Então isso, todo mundo esquece dessa historinha. Quando chega em 15 de novembro de 89, indo para frente no tempo, você tem um grupo pequeno de militares que foi cooptado pelo Partido Republicano
que existia também na época, que eram feitos, em sua maioria, de agricultores e pecuaristas. E esses dependiam de trabalho escravo. Então, quando a princesa Isabel, um ano antes, havia decretado o fim da escravidão, com a Lei Áurea, esses todos ficaram a ver navios. Claro que foi talvez o erro dela daí ter sido de não ter havido um planejamento exatamente para cercear esse tipo de problema e de levante dessas oligarquias que existiam. E eu acho que existia talvez em paralelo, mas não o processo político. Lembrando, a princesa Isabel não era política. Ela estava como chefe de Estado e não estava arquitetando isso. Mas deveria ter feito. E isso em parar para ver como é que ia sanar o problema, ao menos com o próprio erário público, para poder resolver o problema dos agricultores pecuaristas que iam perder o que eles consideravam mão de obra deles, que gastaram dinheiro, compraram, tal, uma série de coisas. Então, neste momento, os oligarcas se juntam a uma facção positivista do Exército Brasileiro e resolvem fazer um levante contrário aí à questão republicana, à questão monárquica. Claro que era uma oportunidade que eles estavam esperando, era uma mudança de gabinete que era impopular dentro dos quadros, de alguns quadros militares republicanos, e eles usaram aquilo como estopim, né? Mas a vontade conspiratória já existia antes. Então, foi só ter dado uma desculpa de uma mudança de gabinete que o imperador fez. Aliás, não foi nem o imperador que fez, foi o presidente do Conselho de Ministros que havia feito aquilo. E então, nessa troca de ministros que os republicanos e militares não gostaram, resolveram fazer daquilo o golpe de Estado. Resolveram fazer o golpe. Agora, lembrando, o Partido Republicano, nas eleições anteriores, que eles tinham plena liberdade de estar presentes, eles estavam perdendo. Então, eles estavam perdendo assentos. Então, a ideia republicana já estava morrendo. Então, foi uma minoria ainda com menos apoio popular. Você imagina, é o equivalente a... Pega um partido pequeno hoje, que perdeu nas últimas eleições, e esse partido vira o partido que depois é dono de tudo. Isso que assim, é chocante, né? Uma minoria que estava saindo do jogo político, efetivamente, com o tempo certamente ia sair, e não ia ter muito mais relevância. E aí o que acontece? Esses pequenos cooptam os militares para fazer um golpe de Estado. Então foi um golpe de Estado e houve um retrocesso gigantesco. Esse foi um golpe mesmo, dá para afirmar. O que as pessoas não entendem? Que a maioria não entende, que a narrativa da esquerda, que aquilo foi um grande avanço, que não tem mais um monarca, poder hereditário, aquela coisa, tal. Mas o que você perdeu em função... Isso é verdade, claro. Mas o que era... Como é que era a organização do Brasil Império? Você tinha independência dos poderes, você tinha liberdade de imprensa total, nunca houve fechamento, não houve um período ditatorial, né, menos durante o segundo reinado. Você tinha unidade do país em torno de uma figura que era importante, que era o chefe de Estado, mas havia rotatividade de governo. Houve mais governos liberais do que governos conservadores. E isso eleitos. Não é que o governador, o imperador interferia quando havia fraude eleitoral. Quando ele interferia. Então, você tinha ali tudo que uma república poderia ofertar. Então, o que você está ganhando com a proclamação da república? Nada. Ao contrário, você perdeu, porque agora todos esses oligarcas entraram para o poder e o que eles pegaram? O Tesouro Nacional. Então, imediatamente a inflação explodiu, os salários aumentaram, houve toda sorte de distribuição de recursos do erário de volta para esses oligarcas. E, claro, que diga-se passagem, tanto que todo historiador de esquerda ou direita concorda que a Primeira República foi o período mais oligárquico possível, na mão de mineiros e paulistas, né? De agricultores e pecuaristas mineiros e paulistas, ficavam trocando poder só entre esses dois, porque eles queriam ali controlar o erário e entrar em dívida externa imediatamente, guerra. Muito pouca pessoa fala isso, fala transição pacífica. Guerra, como? Claro que foi pacífica do ponto de vista de fronteira para fora. Agora, internamente, vários estados brasileiros, as províncias, resolveram se rebelar contra o novo poder central ilegítimo, que eles nem sabiam mal quem era o Deodoro, quem era o Floriano Peixoto.
E Floriano, manos militares, matou 4 mil pessoas. Então morreu 4 mil pessoas. Um país que na época tinha 10 milhões de habitantes. Então, você imagina, um país de 10 milhões de habitantes morrer 4 mil pessoas. É um conflito razoável em termos de volumes aqui e proporcionalidade. E esses morreram em função de estarem se rebelando contra o início da República. E nada disso é dito, nada disso é conversado. Eu acho que, eventualmente, para quem é monarquista, eu acho que, olha esse período, acho que você nem precisa ser monarquista, acho que você, como aquele que aprecia o Brasil, aquele que aprecia a história do Brasil, temos que rever essa data do 15 de novembro. Eu não vejo, eu acho estranho. Eu acho assim, para qualquer um que fala, olha, pô, estamos aqui fazendo paradinha militar para o 15 de novembro, eu falei, vocês estão mesmo? Vocês vão na parada militar do 15 de novembro? Quem os negros ganharam com o 15 de novembro? A classe média brasileira ganhou com o 15 de novembro? A elite, só a elite ganhou. A elite financeira, só essas ganhou. Naquela época nem existe mais. Né? Os que eram ricos lá atrás não são mais nada hoje. Então, quem que ganhou? O país entrou em 130 anos de instabilidade política. E tentando se reafirmar, reorganizar. Até agora a gente não se reorganizou. Você veja o que nós debatemos aqui. O que é papo de política no Brasil? É organização. É papo organizacional. Quem é que vai estar poder? Que programa? Quem que manda? O que é o papo político nos países estáveis? É política externa. É coisas que afetam a humanidade. Quais são os problemas que estão acontecendo no mundo. Aqui a gente mal consegue discutir qualquer coisa de fora, porque internamente a gente é tão desorganizado e tão instável que domina o nosso contexto, nosso assunto, nossa novela. A gente está inserido nessa novela. É mais divertido estar inserido nessa novela do que ficar assistindo novela da Globo. Isso eu concordo. É verdade. Agora, não é bom para os nossos filhos e netos, as futuras gerações sofrem com essa estabilidade. É isso que a gente ainda temos que